Tá gravando. Tá. Peraí, Cadu, peraí, Não, ainda não. Vai, manda ver. Mais um Spokencast da série Café com Coqueta com ele, Felipe Espinosa. Fala aí, Felipão, o que a gente vai falar hoje? Coqueta, hoje a gente vai falar do inglês como sendo a língua do mundo. A língua universal, o inglês? Você já se perguntou isso, mas por que não português? Por que não francês? Por que os caras não inventaram um idioma mais fácil? Por que tem que ser esse inglês? É isso. Ótimo, bora lá então. Bora lá. Seguinte, língua franca, língua universal, língua franca, a mesma coisa? Explica pra gente. Bom, língua universal não dá pra falar. A gente estaria sendo muito egoísta se dissesse que só existe a gente língua, de né? ser vivo no universo, né? Sim. É a mesma coisa de você pegar um pouquinho d'água no oceano e falar que não tem peixe, quer dizer que não tem no resto do oceano. Então, eu não gosto muito desse termo, língua universal, mas é o que as pessoas usam. Eu gosto muito do termo língua franca. O que é a língua franca? É a língua que o mundo elege para se comunicar. Eu ia falar que é uma língua super sincera. Honesta, né? Honesta. Ela não gosta, ela fala, não gostei, ponto. Língua franca. Mas tem alguma coisa a ver, assim, tipo, dos francos, o significado? Ela veio da origem franca? Tem alguma coisa a ver? Eu não sei dizer, mas pela origem eu acredito que sim, né? Porque antes do inglês era o francês, a língua Sim. franca. Provavelmente seus avós aí, seus bisavós estudavam francês na escola. Uau. Então talvez seja por causa do francês. Não me quete pas. Seguinte, eu dei uma pesquisada ali na internet, que é uma língua franca. Na internet tá bom, francês, Tá viu? bom, Parabéns. E eu descobri muitas coisas legais, né? Porque assim, né, pelo que a gente passou pela antiguidade, a gente tem muitas mudanças, né? Então, é até engraçado comentar, porque a gente está falando de língua franca, mas a língua franca ela passou por mudanças durante os períodos históricos, né? Então, por exemplo, no Oriente, a língua franca era o grego, por muitos e muitos anos, né? Talvez, se não me engano, milênios até. E no Ocidente, o latim. Exatamente. Né? E depois isso foi mudando de acordo com N coisas, né? N situações, né? Comércio, até o português, né? Pasme falar isso. O português já foi língua franca na época ali daquele esquema de comércio com a Índia, com a Ásia. Então, por alguns momentos, algumas línguas foram francas. Hoje a gente tem o inglês como língua franca durante muito tempo, talvez, ou pouco tempo, de acordo ali com essa globalização, né? O que você acha dessa questão do inglês? Por exemplo, dizer que o inglês é uma língua franca, mas será que isso vai se manter por muito tempo? Será que não vai ter uma outra língua que pode entrar? O chinês, muita gente falava, né? O chinês pode ser que entre no lugar do inglês ou compita com o inglês, né? O que você acha disso? Sim, em primeiro lugar, eu acho que quando você estuda a história de Portugal, você fica muito incitado a se perguntar por que não português, porque Portugal colonizou os 5 continentes. Eu não sei se vocês que estão ouvindo aí sabem, mas Portugal tentou colonizar o Japão. Você já pensou, os portugueses chegaram lá, os samurais cheios de arma, já tinha tudo aquilo, não conseguiram. Mas Portugal tem colônias na África, né? Teve colônias na África, a Índia também tem um lugar que fala português na Índia, que inclusive é um lugar lá que o pessoal vai passar férias. Então, assim, português poderia ser a língua franca. O que prova isso pra gente? Que a língua franca, ela não é eleita a partir do fato de se ela é difícil, se ela é fácil, ou igual o chinês, se ela é um idioma que é falado por muita gente. Ela é uma língua mais geopolítica, digamos assim, né? Essa pergunta, Cadu, é muito boa, se tem a possibilidade do chinês se tornar uma língua franca, e a minha opinião é que não, é um categórico não. Posso estar errado? Posso, o futuro a Deus pertence, mas eu acredito que o inglês, ele tem uma cultura muito imperialista, né? Todo mundo sabe, Estados Unidos, Inglaterra. Se eu acho justo? Putz, isso aí são outros 500. Mas, de fato, a cultura dos países anglófonos, ela é tão penetrada nas demais culturas do mundo, e você tem governos ali tão fortes que eu acho muito Enraizados, difícil. né? Exatamente. Porque se você for pensar em termos do que é justo, o que não é justo, era muito mais justo você ter o mandarim como língua oficial. Por quê? Nativos de mandarim lá são mais de 1 bilhão. Sim. De inglês são quase 400 milhões. Então você faz uma conta simples e pensa, nossa, mas você economizaria muito mais tempo e mais esforço das pessoas se fosse um idioma que já é mais falado no mundo, que é o caso do mandarim, e não o inglês.
Mas não é. Todo sentido. Não é. Você pega lá 1,3 bilhão de chineses e bota eles para aprender inglês. Porque é o inglês. Ok, muito bom saber disso. Eu dei uma outra pesquisada, né? E além do francês que você comentou, como língua que também já foi uma língua franca, acontece que também essa questão da miscigenação de culturas influencia muito, né? Você pega na Itália, por exemplo, isso eu já sabia há um bom tempo, e aí só veio a confirmar. Você pega, por exemplo, na Sardenha, né? É uma ilha da Itália onde se fala o sardo. Sim. Como língua materna, assim como o italiano. Se fala talvez mais sardo do que o próprio italiano. É que agora essas línguas vão ficando para trás, né, por causa da modernidade, né, e N fatores, mas essa mistura dá origens a outras línguas, né? Acredito que até catalão, espanhol, deve ser tudo uma miscigenação ali de raças onde você vai originando várias línguas. Isso até que é legal se você for ver bem, né? Uma língua assim bem centrada, no caso o inglês como língua franca, porque você, não que força as pessoas a falarem, mas acredito que você tem ali vamos dizer assim, um livre passe pelo mundo todo. Você pode viajar o mundo todo, se comunicar, falar com qualquer pessoa com uma língua específica, sem ter aquele medo, né? Porque eu acho que o pior de tudo é você viajar, ficar com medo de não conseguir falar nada, pedir um café, igual do último podcast, né? Você pedir um café fora do nosso país. Hoje em dia, Cadu, a gente não fala mais em língua estrangeira. A gente fala em segunda língua. Então, para quem não tem o inglês nativo, que é o nosso caso, a gente fala que a gente tem uma segunda língua. Então, o termo língua estrangeira não pode ser mais usado para o inglês, porque ele não é mais a língua dos americanos, dos britânicos, dos neozelandeses, dos australianos. O inglês é a língua do mundo. Então, assim, o inglês não é a língua de um povo, é a língua do mundo. Então é bem interessante isso, tem muito preconceito ainda dos alunos, meus alunos, né, acharem que inglês é a língua do americano e do... Não, eles só têm o privilégio de ter esse idioma como primeira língua, mas não é deles. Tanto que existem mais falantes não nativos de inglês do que nativos. Muito bom, é isso aí, o Lombardi está estudando também, não sabe? Oi, estou aqui estudando. Legal, eu ia perguntar, era exatamente isso que eu ia fazer foco aqui na minha pergunta, né? Que o inglês, indubitavelmente, é a língua do mundo. Ou o mundo pode ser que tenha outros mundos, quem sabe a gente não descubra e também queira ensinar inglês em outros planetas. Exato. Mas existem vários idiomas surgindo e morrendo no mundo, né? Até nós linguistas a gente acha que é uma pena quando os idiomas morrem, que deve ser o caso dessa língua da Sardenha, porque os idiomas que eles são pouco usados e que têm pouco prestígio, eles acabam caindo em desuso. Se o idioma entra em desuso, ele morre. Se ele morre, os linguistas, a ciência, a humanidade perde um insumo muito grande sobre o que tem nessa cachola aqui. Porque hoje, no mundo, existem por volta de 6 mil idiomas. Só no Brasil são quase 200. Né? Das línguas indígenas que a gente tem e tudo mais. Inclusive, os linguistas hoje não querem mais chamar de línguas indígenas. Eles querem mudar o nome para línguas originárias. Para perder um pouco desse preconceito de que, poxa, essas línguas também são nossas, né? E conforme você vai ensinando o português e as pessoas vão praticando o português e não vem mais uso na sua língua originária, tende a cair em desuso, tende a morrer, e se morre, é muito mais difícil acessar o que tem aqui dentro, porque é através desse output, né, que é a fala das pessoas, que a gente já consegue acessar o desempenho que a gente chama de língua. Então, é uma pena, mas acontece. Línguas morrem no mundo a todo tempo, e com a ascendência do inglês para ser o idioma mundial, pode ser que cada vez mais o inglês atrapalhe e as pessoas tenham menos prestígios por suas línguas originárias e queiram aprender inglês e deixem de lado as suas, e isso faz com que línguas morram. Uau! E eu fico imaginando uma língua que foi criada, sei lá, no século VII a.C., explicando, por exemplo, o que é um celular. Como que você fala isso numa língua muito antiga? É impossível, né? Não acho fala, que a tendência não fala. Quanto mais coisas modernas, essa língua vai sumindo naturalmente, infelizmente. Uma pena. Exatamente. E agora a pergunta que não quer calar. Google Tradutor resolve o seu problema? Essa pergunta... Porque, querendo ou não, né, o Google é uma biblioteca de conhecimento, né? Vai chegar um dia que você vai ter lá praticamente a história do mundo ali. Você já tem hoje, né, praticamente. Mas com essas tecnologias avançando, possivelmente o desuso de algumas línguas, a gente vai ficar dependente do Google para descobrir algumas coisas, né? Exatamente. Como que você acha que ele Essa pergunta é muito boa. Cada vez mais a tecnologia se aproxima de uma cognição humana,
mas ainda assim ela está um pouco longe. E o que falta nos tradutores, em especial o Google, que é o maior tradutor, é a interpretação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você bebe 3 cafés por dia. Eu sei que não é o seu caso que você bebe 20, mas eu vou fingir que é o seu caso que você bebe 3 cafés por dia. Certo. Você bebe o cafezinho da manhã, você bebe o cafezinho da tarde e o cafezinho da noite. Aí você não toma aquele seu cafezinho da manhã. Só que você tomou o café da manhã refeição, porque café da manhã pode querer dizer 2 coisas. Esse cafezinho preto que você toma da manhã e a refeição, que pode ser cereal, pode ser ovo. E aí você fala, poxa, não tomei o meu café da manhã hoje. Então, assim, o Google não tem a capacidade de entender, pelo contexto, se era o cafezinho preto da manhã que você deixou de tomar ou se é a refeição. Isso vai acontecer, isso é o que a gente chama de semântica. O que é semântica? É o sentido das palavras. Isso vai acontecer com diversos idiomas e diversas situações. Exemplo, em português, a palavra prato é aquilo que a gente come, né? A gente come no prato. Se você traduz para o inglês, você tem a palavra plate. Beleza, é um prato de comer? Mas também é a placa do carro, que no inglês eles não usam placa, eles usam prato. Em espanhol é matrícula, porque você concorda que toda placa é uma matrícula, que você tem um número, um registro? Sim. Então no espanhol você não falaria nem prato, nem placa, você usaria a palavra matrícula. Então às vezes os idiomas, ele pega uma palavra para expor um campo semântico que a outra não expressa. E o Google Tradutor, qual que é a grande falha dele? Na maioria dos casos ele funciona, mas agora eu vou te dar a grande falha dele. Pessoal, esse é o maior segredo, esse é o maior segredo que vocês vão ouvir no dia de vocês. Olha lá pro fundo da câmera lá, olha I'm gonna blow your mind, I'm gonna blow your mind. O Google Tradutor, ele não consegue fazer traduções do português pro francês, do francês pro espanhol, do chinês pro japonês. Sabe o que ele faz? Ele vai primeiro pro inglês. Então, assim, qualquer idioma que você vai traduzir, ele passa pelo inglês. E nessa passagem pro inglês, perde-se muito a qualidade semântica. Porque, assim, joga uma palavra do português pro inglês, ele vai dar diversos significados. Agora, se você joga do português pro francês, ele vai dar um. O que ele faz? Ele primeiro traduz do português pro inglês, escolhe uma daquelas palavras, a mais recorrente, e depois joga pro francês. Então, vou dar um exemplo aqui do francês e um do espanhol. Primeiro, do espanhol. Se você quer falar colar em espanhol, a palavra colar. Colar é pegar em espanhol. Pegar, beleza? E aí você digita lá colar, ele dá pegar. Aí ele vai pro inglês. Só que um dos significados de pegar em espanhol, além de colar, é bater. Então, talvez o Google pegue colar, talvez ele pegue bater. E aí você pode falar que colou algo, ele dá que você bateu em alguém por algum motivo. No francês, né? No francês, por exemplo, você tem o verbo vir, que é venir, que é usado para aquela estrutura do português eu acabei de. É o que a gente chama de passado recente. Eu acabei de comer, acabei de chegar, acabei de beber um cafezinho. Então, no português a gente usa acabar de. No inglês você usa o just. E no francês você usa o venir. E aí você traduz lá, eu acabei de comer. E no francês teria je viens de manger. Se você fizesse o caminho inverso, poderia ser eu venho de comer. Porque primeiro ele traduziu para o inglês, ele entendeu o venir como come e não como o just, que eu acabei de, e ele não entende, vira uma bagunça. Então, por isso que inglês abre portas para você se comunicar com o mundo. Porque quando eu vou fazer uma pesquisa em francês, espanhol e alemão, que são meus outros idiomas, eu primeiro passo pelo inglês para ter certeza. Porque diretamente do português para um desses idiomas não vai dar certo. E é o inglês que resolve esse problema da tradução. Então chegamos à conclusão que o Google Tradutor trabalha com inglês de língua materna. Exatamente. Seja, língua matriz, digamos assim. Eu tenho um amigo que viajou para os Estados Unidos, ele foi, pra que eu vou estudar inglês? Estudar inglês pra quê? Eu tenho um Google Tradutor. Pergunta pra ele agora, o que ele acha do Google Tradutor. tá lascado. Ele não quer viajar mais, ele quer aprender inglês. Deu trauma. E é aluno do Felipe hoje. Mas imagina que terrível você ficar lá, né, procurando. O cara falou uma coisa, você não sabe o que você responde, aí você não sabe o que você pergunta mais, aí fica lá, não, acho que não vale muito a pena. As línguas, elas se desenvolvem, né? Naquele mesmo exemplo que eu te dei do café da manhã, antigamente, o Google, se você digitasse café da manhã, ele daria coffee of the morning. Sim. E não breakfast, que é a palavra. Hoje ele já tá um pouquinho mais inteligente, ele já pega. Mas o que é o breakfast? Breakfast é que break, de break. Por algum motivo você teve um fenômeno fonológico que reduziu de break para break, né? E fast significa jejum no inglês também, para quem não sabe. Então é a quebra do jejum. Então você vê que talvez na cultura brasileira a refeição café da manhã envolve café.
Por isso que eles colocaram lá Sim. café da manhã. Só que no inglês, na mentalidade, no recorte da pessoa, que, né, dos seres humanos que falavam inglês, o recorte era quebrar o jejum. Por isso que você Certo. tinha essa palavra. E aí as palavras se desenvolveram. Curioso, hein? Curioso. E no Curioso. francês, é petit déjeuner. Ou seja, é que vocês não entendem francês, né, Índio? Desculpa. estamos Mas aqui. eu tava esperando uma Petit é reação pequeno, assim. petit é pequeno, Oh! aposto, Lembrou petit aposto. gâteau. Exatamente. É um gato pequeno, gato petit gâteau. Exatamente. Não, gâteau não. Gâteau é bolo, poxa. Gâteau não. E no francês, Na mente de uma pessoa que não sabe. de no inglês. francês não é nem uma coisa nem outra, né? Nem o cafezinho da manhã, nem quebrar o jejum. É pequeno almoço. Olha só. Que também é igual ao português de Portugal. também, pequeno almoço. Porque em português de Portugal, pequeno almoço não é café da manhã. Cara, que nó. Vamos estabelecer uma Que nó. língua só pra essa conversa. Deixa eu por só favor. contar uma história rápida dessa história de pequeno almoço que é muito engraçada. Eu morei em Portugal um tempo, em 2013, e aí uma amiga minha foi me visitar, ficou num hotel e tal. Primeiro dia a gente passeando junto, fazendo lá aquele tour, aquelas coisas. Ela falou assim, poxa, eu tô muito feliz com o hotel que eu fiquei, mas eu tô indignada que os caras oferecem um pequeno almoço. E ela na cabeça dela, eu já entendendo, eu já sabia o que estava acontecendo, eu já estava lá há mais tempo. E ela falou assim, poxa, mas podia oferecer um café da manhã, pequeno almoço. Eu vou sair para conhecer a cidade, eu não vou voltar para comer um pequeno almoço. E eles lucram com isso. Eles falam que tem, mas daí não oferece, porque a pessoa vai e passeia, não vai voltar para comer. Vai criar uma situação inexistente É um ali, né? absurdo, indignada. Que fala, não, mas espera aí, pequeno almoço é café da manhã. É, equivale a semântica também no português, né? Exatamente. Começar a usar essa palavra. Comer um pouco de arroz e feijão logo cedo, pra depois... Pra falar pequeno almoço. Só pra falar que é um pequeno No almoço. café do americano é um pequeno almoço. É bacon, Nossa. ovo, É. feijão com tomate. É um pequeno Exatamente. almoço Pequeno mesmo. almoço. A quebra de jejum, no Seguido caso. de um né? eno depois. Maravilha. E agora, tem uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com usar o Google Tradutor e também com essa questão das dúvidas do inglês, que é aonde o professor entra nessa história. Porque se a gente percebe que o Google Tradutor muitas vezes nos atrapalha, né, nos confunde, e até mesmo confunde a própria língua que está traduzindo, o que você acha da função do professor para poder ajudar o aluno a seguir um caminho correto? Porque, por exemplo, eu vi uma matéria muito legal, inclusive é de um linguista britânico, né, o David Gradle, e ele falou o seguinte, que a eficácia do docente, né, que fala a mesma língua do aluno, ela é comprovada. Então aquela historinha de o professor gringo é melhor, não é muito bem isso que acontece, segundo o nosso linguista britânico, ou seja... Tem quebrando muito paradigmas, estudo né? a respeito disso. Para mim, o melhor professor de inglês é o didático, independente de ser o nativo ou o não nativo, ou seja, aquele que faz o aluno associar, aquele que consegue transpassar o conhecimento, aquele que obtém resultado. Esse é o melhor professor. Mas eu concordo que tem uma problemática muito grande, especial aqui no Brasil, que é pagar madeira para estrangeiro. com certeza. Então, assim, o nativo, não, porque ele detém a língua, ele detém tudo, o nativo. É uma questão estética. Para mim, o nativo ele pode ou não ser um bom professor, assim como o brasileiro pode ou não ser um bom professor. A única diferença entre o professor nativo e o professor brasileiro é a questão do pensamento se processar na língua alvo e também da pronúncia ser uma pronúncia nativa, que aí é uma coisa que eu vou concordar. Um brasileiro, ele não vai ter uma pronúncia nativa, não tem jeito. Se ele passa o período crítico dele, ele não vai ter. Então, assim, eu acredito que uma pessoa que detém a mesma cultura que você consegue fazer você absorver melhor se ele souber fazer as associações certas. Então, um brasileiro tem mais chance de fazer as associações didáticas certas do que um estrangeiro. Com certeza. Mas eu acho que ambos têm vantagens e desvantagens. Eu só acho que esse pagar madeira que a gente tem aqui pro gringo é uma coisa completamente É o que a gente equivocada. não pode padronizar, né? Eu, por exemplo, eu sou um testemunha vivo, eu fiz aulas particulares com um professor nativo, não aprendi uma palavra. Didática, menos 10. Como é que Não era a aprendi. aula? Como é que Horrível. acontecia? Não, mas o que acontecia? Não acontecia nada. Ele pegava uma How was your cópia, weekend? uma How was your xerox weekend? de alguma matéria e dava pra mim ler. Eu lia e ele no celular, eu perguntava pra ele se eu tava a pronúncia certa, ele mandava isso seguir em frente e assim, desse jeito. Não, então não significa, óbvio, né? Não é generalizando, mas
não significa que um professor gringo vai ser o melhor professor do mundo. Isso aí é mentira e eu sou prova viva disso. Talvez alguns outros sim, mas esse que eu tive não teve... Tudo depende, né? Tudo depende. Quando você Depende, vai, depende, tudo exato, depende. exato. Eu acho que generalizar é burrice. Exato. Qualquer generalização vai ser uma Em burrice. suma, tem que saber dar aula, senão você tem que gostar de ser professor. Tem gente que vai, aprende o inglês e volta, não só o inglês, mas qualquer idioma, e volta achando que pode dar aula porque aprendeu, mas na verdade tem que gostar. Né? E aí ele fica perguntando, how was your weekend? How was your weekend? Essa aqui é a clássica de professor de inglês. Você sabe, volta das férias, how was your vacation? Então assim, puxa, aquilo ali não é didático, porque didático é você ensinar algo dentro de um contexto, praticar aquilo e revisar aquilo. Isso para mim é didática. E fazer com que o aluno associe da melhor forma pelo melhor caminho. Perfeito. Fê, eu tenho uma pergunta, importante inclusive. Você não acha um pouco injusto escolher um idioma assim da Inglaterra, dos Estados Unidos, já que os ingleses, os americanos, né, eles levam vantagem, né, de ser uma língua franca? Acho, mas paciência. Bom, o que acontece é que você ia precisar de uma língua franca de qualquer forma. Sim. Houve línguas artificiais, eu vou até mencionar uma aqui depois, que é o Esperanto, que é a mais conhecida, tá? Houve línguas artificiais, tentaram criar línguas artificiais, mas os linguistas chegaram ao consenso de que, para pegar, precisa ser uma língua natural, precisa ter alguns nativos como modelo, né? Como exemplo, e eu acho tão injusto, né? Muita gente manda pra mim no direct do Instagram e fala, porque você fica ensinando aí a fonologia do inglês americano e britânico. Eu falo, é verdade, eu fico ensinando a fonologia dos países imperialistas que dominam o mundo, não sei o que, mas vou ensinar o quê? A fonologia do Zimbábue? Né? Vou ensinar a fonologia São as nossas referências, né? A gente precisa de um padrão, a gente está em busca de padrão para o mundo fluir, para ter a globalização. O que é a globalização? É o mundo se integrar. Então, de fato, eu discordo que sejam desses países, mas vou fazer o quê? A humanidade não é perfeita. Eu não tenho uma proposta melhor. Se você que está vendo aí tiver uma proposta melhor, traga pra gente. Porque, sim, tanto que esses caras, os americanos, os britânicos, eles não se preocupam em aprender outro idioma, porque eles já têm acesso ao mundo inteiro. Sim. E eles nem sabem o que é um verbo. Vocês ficam aí estudando inglês, tentando aprender o que é verbo. Pergunta para um americano o que é um verbo, ele não vai saber. Então assim, é injusto, mas é o que tem para hoje. E eu assisti, inclusive, isso é uma coisa que você comentou que o americano sabe o que é um verbo e tal, por aí vai, né? Eu assisti uma série, eu só não me lembro qual, mas faz um tempo, onde pediram para se reunir, né? Várias pessoas se reuniam para fazer uma tarefa. Sim. E aí... a pessoa, possivelmente para criar um script, alguma coisa assim nesse gênero, e aí o tempo todo as pessoas perguntavam como se escreve tal palavra. Eu tô escrevendo isso aqui certo? Aí na entrevista, né, porque daí era uma série, né, a entrevista daquelas pessoas, a própria pessoa da produção corrigia ela, não, fala assim, aí colocava nos erros, sabe, de gravação. Então você vê que o próprio americano é muito parecido com nós aqui, né? Nós temos dúvidas também em algumas palavras, que é muito difícil. Claro. Conjugação de verbo, um monte de coisa. Só que você pensa, né? Nossa, os caras do primeiro mundo são fantásticos, vai falar tudo, são nada. Pelo contrário. Em termos de língua... Eu rachava o bico, eu olhava e falava, não é possível, cara. É mentira. Até coisa que a gente sabe e eles não. Como que a gente sabe e eles não? Olha que estranho. Em termos de língua, americano e britânico são piores que a gente. Na média, são piores que a gente. Em termos de língua, tá? Em outras matérias, não. Eu tava comentando, né, que, poxa, se não fosse o inglês... existiu um outro idioma, o Esperanto, que foi criado ali no finalzinho de 1800 alguma coisa ali, acho que em 1905 foi consolidado. Esperanto, né, do Dr. Hauptl, que a gente chamava, que é o Dr. Esperança. Esperanto significa uma pessoa esperançosa em Esperanto. E ele queria criar um idioma para padronizar, um idioma artificial que tivesse esse papel de língua franca. E ele fez um trabalho fantástico, que ele criou um idioma sem nenhum tipo de regularidade. Tudo que você olha no inglês e você se frustra, né? Tudo que você busca lógica no inglês e não dá certo, palavras homófonas, passado que é diferente, os números que são complicados, que você tem ali, você fala 3 e 10, né? 13, aí depois você muda para 21, 1 e 20, então você muda... Tudo que falta lógica no inglês, o cara resolveu. Que trabalho. Né? Ele se baseou no italiano, no francês e no espanhol para fazer tudo regularizado. Por exemplo, saúde, que é um substantivo, é sano. Escreve com o no final, porque é para mostrar que é um substantivo. Saudável, que é adjetivo, sana. Saudavelmente, que é advérbio, sane. Então ele fez um idioma, assim, para ser muito fácil de estudar. E realmente é. O negócio é lindo de estudar.
e funciona? Não funciona. Porque Esse é o demora problema, muitos só não anos, né? Você funciona. imagina Só não quantos funciona anos. porque é artificial. Sim. Porque é artificial, não tem jeito. Quantos anos demoraria para isso entrar em prática, né? Impossível calcular, né? E aí você falou sobre o alemão também, né? Exatamente. Se eu fosse escolher um idioma, né, para ser o universal, que não fosse o Esperanto, que claramente é a escolha mais certa em termos de facilidade para aprender, e se não fosse o inglês, que tem várias coisas ilógicas, eu escolheria o alemão. E o alemão é um idioma que eu ainda estudo, que eu tenho uma certa dificuldade, né? Falta tempo para praticar e tudo mais, mas é um idioma extremamente lógico e detalhista. Eu imagino. Não. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Então, caneta. O que é caneta? O que é caneta pra vocês? Não, assim, caneta. O que remete a palavra caneta? Caneta, você tinha falado um momento que era com uma ponta esférica, uma coisa assim. Kugelschreiber. Kugel significa esfera em alemão. Schreiber é o verbo escrever. Então, a esfera que escreve é a caneta. Faz sentido. Tcharam! Por exemplo, para falar relógio de pulso, em alemão, você vai juntar 3 palavras. Arm, que é braço, Band, que é uma espécie de bracelete, e Uhr, que é hora, Armbanduhr. Ou seja, é a hora do Band que vai no arm. Aê! Olha só. Por exemplo, ambulância em alemão, Wagen, todo mundo conhece, carro, né, da Volkswagen, e Kranken, que é doente. Carro de doente, Olha, ambulância. Olha só. Então, assim, o alemão é o que a gente fala de língua morfológica. O que é uma língua morfológica? Ele vai mudando as formas, ele vai se construindo para ter os significados aí que tem nas palavras. Diferente do inglês, que você tem butterfly. Butterfly é a manteiga que voa? Imagina. Não! Com manteiga que Hambúrguer. bate asas? Tem presunto no hambúrguer? Acho que Não! Eggplant. É a planta do ovo, o que é? Sim, roxa ainda, O que, né? que Nunca vi é? ovo É a roxo. berinjela, a planta do ovo. Não faz sentido Sim. algum. Passion fruit. A fruta da paixão. É o maracujá. Maracujá. Que? Tipo, o que é inglês? Inglês eu te odeio. Inglês é a língua mais doida. Starfruit. Starfruit, é verdade. Agora que é uma Carambola, estrelinha. É verdade. Até, acho que eu prefiro Starfruit do que carambola, inclusive. Eu já falava que era a fruta do Starbucks. Poderia, né? Poderia. Legal, show. Inclusive, falando de línguas criadas, não é muito difícil a gente achar isso nas próprias particularidades do dia a dia. Por exemplo, nos filmes, muitos filmes criam línguas, muitos livros, né? Autores, por exemplo, o Tolkien mesmo, né? Para todo mundo que conhece os livros e as histórias, né, do Senhor dos Anéis, o Hobbit, por aí vai, vocês sabem aí que existem as línguas criadas também daquele povo, então assim, não é um trabalho fácil. O linguista tem que ser um cara muito persistente e possivelmente corajoso, né? No caso do Tolkien, o Sindarin, a língua élfica, que por sinal é muito sensacional, poderia ser uma língua universal, por que não? Todo mundo fala em elfo. Meu, o pessoal fez Com um orelhinhas idioma assim. só pro filme, pra série, pra... O Tolkien, ele tem por ser um estudioso, né? Ele possivelmente ali imaginou que para deixar um negócio mais real, ganhar corpo toda essa história, criar um idioma seria mais interessante, porque você imagina um elfo falando irlandês, não ia rolar, né? Um elfo falando, então criar uma linguagem seria o ideal para compor toda a história, né? E ele encarou o desafio. Encarou, o cara é brabo. A gente aqui com chapéu. dificuldade para aprender inglês. O cara foi lá e criou o idioma. Vamos fazer o seguinte, Pra fazer um fio, o cara Na criou. verdade, para montar as suas próprias histórias. Porque o Tolkien fez histórias para os filhos dele, né? Sim. Então os livros, o Senhor dos Anéis e toda a cultura dos hobbits e tudo, enfim, né? O universo Tolkien é para os filhos, né? Depois que Uau, foi dando que origem incrível. a filmes e tal, bem depois. Né? E serve até de mensagem motivacional. Você que tá assistindo, você tá com dificuldade para aprender inglês, porque through é através, você tira o R, vira though, que é embora. Enfim, essas loucuras do inglês. Você tá com dificuldade. Meu, pensa que você só tem que aprender. O idioma tá lá, tá feito. Agora, vou te dar um desafio, igual o Tolkien. Criar o idioma pra depois aprender. Não, peraí. Se você acha inglês difícil, então cria. Cria o seu idioma. Tá bom. E mesmo se você falar errado, né? Às vezes você falou uma palavra errada, cara, vai na fé, segue ali, tenta Exatamente. estudar um pouquinho, porque o mais difícil já foi feito. Exatamente, já tá lá o idioma, Já tá você lá. só precisa aprender. Agora acabou o que falar. Bom, bacana, então, a gente viu aqui que o mundo não é perfeito,
né? Se fosse Sim. perfeito, a gente ia ter lá o Esperanto, que é uma língua criada com facilidade para você aprender e tudo mais, mas não é perfeito. O inglês está aí, é o que é, com todos os defeitos. E vamos falar das inconsistências do inglês no Bora. próximo Café com Coqueta? Tá, no próximo Vamos já falar achei que ia mal? ser Já, tinha tanta coisa pra falar. Vamos falar mal do inglês? Vamos falar mal no próximo, O então. pessoal que busca lógica no inglês, podcast que vem a gente vai destruir seu coração. Então, se você gostou desse papo, quer aprender um pouquinho mais com esse coquetão aqui, Errei. Coquetão. Não sei porque eu falei coquetão. Coquetão. Eu me senti o cafetão agora. Cafetão da depois a coqueta. cabeça começou a embolar. Assim, deu merda. É o cafetão. Volta. Mas continue o raciocínio que ficou bom o coquetão. Ficou Agora eu coquetão. fiquei mais vermelho que uma coqueta... sei lá. Com um cafetão na casa Cafetão noturna. na casa noturna com a luz vermelha. Vamos lá. Aí. Então, se você gostou desse conteúdo, você não pode perder o próximo, porque nele o Felipe vai abranger, nada a ver. Viu? Não fala pra câmera, fala no microfone. Fala, o Verdade, Felipe vai destruir o seu verdade, coração com as verdade. inconsistências do inglês. Então, se você gostou desse conteúdo, eu aguardo você no próximo, porque o Felipe vai destruir o seu coração com as inconsistências do inglês. Te vejo lá. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?